TVC, a TV do Correio da Manhã. Começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto, e você vai ver a seguir. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2025 aponta queda no ensino fundamental de Petrópolis. Incêndio em imóvel é controlado na Rua Tereza, em Petrópolis. Exército recolhe artefato explosivo em Paraíba do Sul. 26º Batalhão realiza mais uma Operação Grau Zero em Petrópolis. Produção de motos tem melhor mês de julho da história. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Petrópolis registrou queda no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 2025 nos dois segmentos do ensino fundamental da rede municipal. Nos anos iniciais, a nota passou de 5,7 para 5,6 em 2023. Nos anos finais, o índice caiu de 4,8 para 4,6. No ensino médio, atendido pela rede estadual, o movimento foi diferente. A nota subiu de 3,6 para 4. Confira. Que 90%, 80% dos pais, se pudesse ou assim que podem, eles tiram o filho da rede pública. Os dados foram divulgados no início de agosto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e permitem comparar o desempenho da educação de Petrópolis ao longo da série histórica do indicador. Nos anos iniciais, a rede municipal tinha um IDEB de 4,1 em 2005 e chegou a 5,6 em 2017. Após recuar para 5,4 em 2019 e 5,2 em 2021, o índice voltou a crescer em 2023, chegando a 5,7 antes da nova queda registrada em 2025 para 5,6. Nos anos finais, o resultado de 2025 também ficou abaixo do registrado na edição anterior. A nota do município de Petrópolis passou de 4,8 para 4,6. Apesar da queda recente, o resultado permanece acima dos 3,5 registrados em 2005. O melhor desempenho da série apresentada foi de 5 em 2017. No ensino médio, os dados disponíveis para Petrópolis são da rede estadual. O município passou de 3,6 em 2023 para 4 em 2025. Em 2021, o ensino médio estadual de Petrópolis havia registrado o IDEB de 4,4 e em 2019 o índice era de 4,0. Para alguns responsáveis e alunos da rede municipal de Petrópolis, há uma sensação de queda na qualidade do ensino na cidade. Eu acho que não melhorou, assim, em relação... Tem muita falta de professor, tem colégios que não tem recuperação, como eles podem ter um índice de aprovação, que a prefeitura, ganhou, a secretaria ganhou um índice de aprovação, mas tem colégios que não tem nem recuperação. Eu acho que não tá bom em relação a isso, a educação tá cada dia pior. Eu acho que piorou, não tá muito aquilo legal não. Recentemente, uma fiscalização da Câmara Municipal e do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Petrópolis apontou que a única proteína disponível em algumas unidades do município era o ovo, e ainda assim em quantidade insuficiente. Em muitas unidades não havia leite e também faltavam produtos de limpeza. Para o Ellerson, que é pai de 2 crianças que são alunas da rede municipal de ensino, a situação atual é de incerteza. A educação pública hoje deixa muito a desejar em questão de merenda, sempre aquelas mesmas questões, merenda, uniforme que promete nunca vem. Imagina você mandar seus filhos para o colégio sem saber se vai ter almoço. O que ele está comendo? A incerteza é a pior coisa que tem. Geisiane é mãe de um filho atípico.
Atualmente, ele estuda na Escola Municipal Santa Luísa de Marilac. Ela destaca que a unidade tem uma boa qualidade, mas que seria importante que os profissionais tivessem mais acesso à capacitação direcionadas a crianças atípicas. Em relação à escola Santa Luísa de Marilac, é uma das escolas melhores que tem da rede pública, na minha opinião, tá? Qualidade de ensino, inclusão, adaptação para as crianças especiais, inclusive ele é uma criança autista, tá? E a escola é assim sensacional. Falta o treinamento. Eu acho que a prefeitura teria que investir em treinamento para os professores. Principalmente, vou refrisar de novo, porque eu tenho um filho especial que é autista e a falta de profissionais capacitados nessa questão de crianças especiais é muito grande. Em nota, a Secretaria de Educação afirmou que está analisando os resultados do IDEB como parte do acompanhamento permanente da rede. Segundo o município, 16 das 70 escolas com resultado divulgado nos anos iniciais atingiram ou superaram a média da rede pública brasileira. Nos anos finais, foram 13 das 41 unidades. A Prefeitura também ressaltou que o indicador considera o ciclo de 2024 e 2025 e, por isso, incorpora dados formados antes do início da atual gestão. A Secretaria afirmou que os resultados por unidade devem ser considerados na análise do desempenho da rede. Nós questionamos novamente a Secretaria Municipal de Educação sobre esses problemas apresentados na matéria e a Secretaria informou que a formação dos profissionais que atuam na inclusão ocorre ao longo de todo o ano letivo. Estagiários e cuidadores participam de capacitações agendadas pela pasta e os professores também recebem formação sobre o tema. Em relação à alimentação escolar, a pasta informou que o abastecimento das unidades está regular e as rotas de entrega seguem em andamento. Segundo a Prefeitura, a situação relatada não foi constatada nas verificações realizadas pela própria Secretaria. Por fim, informou que acompanha as entregas dos alimentos, mantém contato com as escolas, confere o recebimento dos produtos e conta com a avaliação das nutricionistas. E um incêndio em um imóvel foi registrado na madrugada desta sexta-feira na Rua Teresa, próximo ao BNH do Alto da Serra, em Petrópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Olha só. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h50 da manhã desta sexta-feira para atender a um incêndio em um imóvel na Rua Teresa, em Petrópolis. Segundo a corporação, as chamas foram controladas às 6h15 da manhã. As imagens que circularam nas redes sociais mostraram a intensidade do fogo e o combate às chamas realizado pelos bombeiros. O imóvel fica próximo a um condomínio residencial, o BNH do Alto da Serra, mas não houve registro de feridos. A ocorrência foi atendida pelo quartel de Petrópolis e as causas do incêndio não foram informadas. E agora falando sobre outra ocorrência, no mínimo curiosa, o Exército Brasileiro atuou em um caso envolvendo um artefato explosivo em Paraíba do Sul. O caso aconteceu na quarta-feira, quando um morador encontrou o item durante uma escavação. O Exército Brasileiro foi acionado na quarta-feira, dia 12, após um morador encontrar um artefato explosivo em uma escavação de uma obra. O caso aconteceu no bairro Inema, em Paraíba do Sul. No local, foi constatado que se tratava de uma munição de morteiro. O artefato foi recolhido pelas equipes especializadas e levado para detonação pelo Exército. A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul. E agora voltando aqui para Petrópolis, o 26º Batalhão de Polícia Militar realizou mais uma Operação Grau Zero em Petrópolis. A ação foi feita em conjunto com a CPTrans e a Prefeitura e passou por diferentes regiões do município. O objetivo foi combater irregularidades de trânsito, principalmente entre motociclistas, além de coibir a perturbação do sossego. A operação foi realizada nesta quinta-feira e teve caráter itinerante. Equipes do 26º Batalhão e da CPTrans passaram por pontos como Centro, Alto da Serra, Castelânia, Quitandinha, Quissamã, Estrada da Saudade, Fragoso, Ventura, Cascatinha, Coronel Veiga e Morém. A fiscalização teve como foco principal as irregularidades cometidas por motociclistas, especialmente as que podem comprometer a segurança no trânsito e causar perturbação do sossego.
Ao longo da operação, 10 motocicletas foram removidas para o depósito público. Durante uma das abordagens, na rua Quissamã, os policiais identificaram uma motocicleta com aparentes sinais de adulteração nos elementos de identificação. O veículo também apresentava outras irregularidades de trânsito. Por essa razão, a motocicleta foi encaminhada para a 105ª Delegacia, no Retiro, onde permaneceu apreendida para as medidas cabíveis. Segundo a Polícia Militar, as fiscalizações vão continuar em diferentes pontos de Petrópolis. A intenção é reforçar a segurança no trânsito, coibir condutas irregulares e combater a perturbação do sossego na cidade. E aí, falando desse assunto, a gente vai ver a questão da indústria brasileira de motocicletas, que teve o melhor mês de julho da história. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, quase 191 mil motos foram produzidas no Polo Industrial de Manaus. O volume é 36% maior do que o registrado em julho do ano passado. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2026, o setor também alcançou o melhor resultado desde 2008. De acordo com o balanço divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo, 190.794 motocicletas foram fabricadas em julho no Polo Industrial de Manaus. O resultado representa um crescimento de 36% em relação a julho de 2025 e de 45,8% na comparação com junho deste ano. Com o resultado de julho, a produção de motocicletas no Brasil também alcançou um recorde no acumulado do ano. Entre janeiro e julho, foram produzidas 1.254.191 motocicletas. O volume é 9,9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado e representa o melhor resultado para os 7 primeiros meses do ano desde 2008. Segundo a Abraciclo, o desempenho de julho reforça a trajetória positiva do setor ao longo de 2026 e mostra a capacidade das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus de acompanhar a demanda do mercado. E o bom momento não ficou restrito à produção. O mercado de motocicletas também teve o melhor desempenho de vendas para o mês de julho da história. Em julho, 199.236 motocicletas foram licenciadas no país. O número é 3,1% maior do que o registrado no mesmo mês de 2025 e 2,6% superior ao de junho deste ano. No acumulado de janeiro a julho, foram 1.373.580 motocicletas licenciadas. O resultado representa uma alta de 12,3% em relação ao mesmo período do ano passado e também é o melhor desempenho para os 7 primeiros meses do ano. As exportações também cresceram. Em julho, o Brasil exportou 3.289 motocicletas, um aumento de 22,8% em relação a julho do ano passado. E você vai ver no próximo bloco. Aplicativo 193RJ do Corpo de Bombeiros completa 10 meses no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio publica edital de concurso para a saúde. Anvisa retira a proibição de venda de medicamentos em plataformas digitais. Saúde inicia migração de dados do SUS para a nuvem nacional. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive.
Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Olha só que interessante, gente. No ar há menos de um ano, o aplicativo 193RJ vem se tornando uma realidade em meio aos canais de solicitação de socorro em todo o território fluminense. Desde o seu lançamento, milhares de pessoas baixaram o aplicativo e puderam contar com a tecnologia em momentos de emergência. O aplicativo 193RJ é o que há de mais moderno em tecnologia do Corpo de Bombeiros. Ele é mais uma forma da população acionar o serviço do Corpo de Bombeiros, além do telefone 193. Há 10 meses, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou o aplicativo 193RJ, ferramenta criada para ampliar os canais de solicitação de socorro no Estado do Rio de Janeiro. O aplicativo permite que o cidadão comunique rapidamente ocorrências como incêndios, acidentes de trânsito, vazamentos de gás e até tentativas de suicídio. Ele tem uma série de vantagens que vão acelerar a emissão, a chegada também das equipes do Corpo de Bombeiros no local da emergência. A primeira é que o acionamento é feito através de um CPF cadastrado. Isso vai evitar e vai ajudar também a reduzir a quantidade de trotes que a gente recebe no dia a dia na Central 193. Desde o lançamento, o aplicativo já permitiu que milhares de pessoas pudessem acessar os serviços dos bombeiros de forma facilitada. Os exemplos são próximos. Entre eles, o estudante e morador de Petrópolis, Lucas Carmo, utilizou o aplicativo para registrar um princípio de incêndio em uma vegetação próxima de sua residência no distrito de Itaipava. A minha mãe começou a escutar barulho, de queimar, mato queimando. Aí quando a gente olhou para a montanha aqui logo atrás, começou um foco pequeno de incêndio que em menos de 2-3 minutos já começou a se alastrar rapidamente. Lucas destaca que o acionamento dos bombeiros só foi possível por conta do aplicativo, pois a localidade não possui cobertura telefônica. Não tem nada de sinal, nenhum pingo, então é difícil de fazer qualquer tipo de ligação. E logo na hora, como a gente tem a Wi-Fi, eu aproveitei a oportunidade e pesquisei, porque até então não tinha o conhecimento do aplicativo, e foi lá que eu vi o aplicativo do 93 e baixei. Em menos de 2-3 minutos eu já consegui acionar os bombeiros para minha localidade. Outra vantagem do aplicativo destacada pelo tenente dos bombeiros e por Lucas é a utilização da geolocalização para o envio de atendimento. Porque eu não precisei de endereço, só botar algumas coisas de CPF e tal, e já falaram que estavam enviando na hora. Perguntaram se havia alguma vítima, alguma pessoa no local, falei que não tinha vítima nem casa próxima. A gente consegue agora precisar o local que tem a ocorrência. A gente consegue enviar, através do endereço georreferenciado pelo GPS, a localização exata daquela emergência. Isso vai facilitar e vai acelerar a chegada das nossas viaturas. O acesso ao aplicativo é realizado por meio da conta gov.br, garantindo a identificação do usuário e a proteção dos dados. E ele ainda possui funções acessíveis para toda a população. Ele tem recursos de acessibilidade de fala e de audição. Pessoas que têm deficiência nessa área vão conseguir utilizar o aplicativo sem maiores problemas. O aplicativo 193RJ está disponível gratuitamente nos dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado tanto por moradores quanto por visitantes do estado do Rio de Janeiro.
E o governo do estado do Rio de Janeiro publicou nesta quinta-feira o edital do concurso público da Secretaria de Saúde e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado. Ao todo, serão 287 vagas para diversos cargos e as remunerações podem chegar a R$ 7.100. As inscrições começam no dia 17 de agosto e seguem até 15 de setembro. Já as provas devem acontecer no dia 1º de novembro. Os candidatos podem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional, de Gestão e Projetos. A solicitação de isenção de taxa pode ser realizada de 15 a 17 de setembro, conforme os termos do edital. A taxa de inscrição é de R$ 44,25 para todas as carreiras. As remunerações variam entre R$ 1.900 a R$ 7.100 de acordo com o cargo, além dos benefícios previstos para cada carreira. Ao todo, são 287 vagas para diversos cargos. Serão aplicadas provas objetivas e discursivas para a seleção de novos profissionais, para suprir carências em áreas estratégicas da saúde. Das 287 vagas, 226 são de nível médio, superior e especialista para a saúde, e 61 são de níveis médio e superior para o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado. Do total de vagas que serão disponibilizadas para a Secretaria de Saúde, 4 são de especialista, 182 são de nível superior e 40 de nível médio. Serão contratados profissionais para funções de nível superior como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, entre outras. Para quem tem nível médio, serão abertas 40 vagas de assistente administrativo de saúde. Ainda nesse assunto de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, retirou no início da semana a proibição da comercialização e da propaganda de medicamentos em algumas das principais plataformas digitais. A mudança, no entanto, não representa uma autorização automática para a venda de medicamentos pela internet. A mudança acontece após a entrada em vigor da Lei 15.357 de 2026, que passou a permitir que farmácias e drogarias regularmente licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para fazer a logística e entrega de medicamentos aos consumidores. Mas, segundo a própria Anvisa, a aplicação dessa lei ainda depende de uma regulamentação específica da agência. Por isso, a retirada da proibição não significa que as plataformas já estão liberadas de forma automática para comercializar qualquer tipo de medicamento. A agência destaca que as empresas continuam obrigadas a cumprir toda a regulamentação sanitária aplicável. Isso inclui as regras relacionadas à venda, à publicidade, à dispensação e à entrega de medicamentos. A questão envolve também o controle de medicamentos que exigem receita e de produtos que possuem regras específicas de comercialização. Por isso, farmácias, drogarias e plataformas digitais ainda precisam aguardar as regras específicas que serão definidas pela Anvisa. A expectativa agora é que a agência regulamente a aplicação da nova legislação e detalhe como as plataformas poderão atuar na logística e na entrega dos medicamentos. Até lá, as empresas devem continuar seguindo as normas sanitárias já existentes. E para finalizar esse bloco e também esse assunto, o Ministério da Saúde iniciou nesta semana uma estratégia desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados para ampliar progressivamente a soberania digital sobre a infraestrutura que sustenta dados, sistemas e serviços digitais de saúde. O processo é realizado para modernizar a saúde brasileira. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Brasil deve se tornar um dos únicos países do mundo com soberania sobre os dados públicos do setor e que, pela primeira vez, os dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão armazenados e processados em território nacional, submetidos exclusivamente à legislação brasileira, inclusive à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A iniciativa, segundo o Ministério, tem como primeira grande frente o Cadastro Nacional de Usuários do SUS e também a Rede Nacional de Dados em Saúde, infraestrutura de interoperabilidade do SUS, que reúne mais de 5 bilhões de registros de saúde. Ainda de acordo com o Ministério, o SERPRO e o Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, eles vão gerenciar a infraestrutura denominada Nuvem Soberana do SUS, com acesso exclusivo aos dados armazenados. E você vai ver a seguir.
Estudantes que recebem bolsa integral do ProUni podem ter direito ao auxílio de R$ 700 por mês. Prazo para solicitar voto em trânsito termina no dia 20 de agosto. Brasileiros têm mais de 5 bilhões de reais esquecidos em bancos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. Estudantes beneficiários de Bolsa Integral do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem solicitar a Bolsa Permanência. O benefício é de R$ 700 por mês e é destinado a alunos matriculados em cursos presenciais de turno integral com carga horária mais extensa. Para receber o auxílio, é preciso atender a alguns critérios. Confira. Para ter direito ao benefício, o estudante precisa cumprir todos os critérios estabelecidos pelo programa. É necessário estar utilizando uma bolsa integral do ProUni e estar matriculado em um curso presencial de turno integral, com prazo mínimo de integralização de 6 semestres, o equivalente a 3 anos. O curso também precisa ter carga horária média igual ou superior a 6 horas diárias de aula. Essa média é calculada a partir da carga horária mínima total do curso e do tempo mínimo necessário para a conclusão da graduação. O pagamento é feito exclusivamente em conta corrente bancária individual do estudante no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. O CPF do titular da conta precisa ser o mesmo cadastrado no sistema informatizado do ProUni. Também não é permitido acumular a Bolsa Permanência com outras bolsas da mesma natureza, destinadas ao custeio de despesas educacionais e pagas com recursos públicos. O pagamento pode ser suspenso se a bolsa do ProUni também for suspensa. Já o encerramento do benefício principal ou a transferência para um curso que não seja de turno integral podem resultar no fim da Bolsa de Permanência. A seleção dos beneficiários é feita mensalmente, sempre no primeiro dia do mês, e depende da disponibilidade orçamentária da Secretaria de Educação Superior. Quando o número de candidatos é maior do que os recursos disponíveis, a prioridade considera a data do processo seletivo de ingresso e a média obtida pelo estudante no Enem. Para solicitar o benefício, o estudante deve procurar diretamente a coordenação do ProUni na instituição de ensino onde está matriculado. Se o aluno for considerado apto, o estudante deve acessar o termo de concessão da Bolsa Permanência emitido pelo coordenador do ProUni na instituição. Também é necessário comprovar os dados bancários exigidos. Depois,
o coordenador faz o cadastramento no CIS-ProUni e envia mensalmente a relação dos beneficiários. E agora falando das eleições, termina no dia 20 de agosto, ou seja, semana que vem, o prazo para o eleitor solicitar a habilitação para votar em trânsito. O pedido pode ser feito pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O voto em trânsito permite que o eleitor vote fora da cidade onde está registrado o título no dia da votação. A solicitação pode ser feita pela página do Tribunal Superior Eleitoral na internet ou diretamente em um cartório eleitoral. Quem optar pelo pedido eletrônico deve acessar a área de serviços do TSE e selecionar a opção Fazer transferência temporária do local de votação. Depois, é preciso preencher os dados solicitados, consultar os locais com vagas disponíveis e seguir as orientações da página. No atendimento presencial, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O voto em trânsito está disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Mas é preciso ficar atento às regras de acordo com o local escolhido para votar. Se a cidade escolhida estiver no mesmo estado do domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar para todos os cargos em disputa. Já se a solicitação for para uma cidade localizada em outro estado, o eleitor poderá votar somente para o cargo de presidente da República. O pedido de voto em trânsito também pode ser feito para cidades diferentes em cada um dos turnos. As alterações ou cancelamentos da solicitação também poderão ser feitos até o dia 20 de agosto. Depois desse prazo, não será mais possível alterar o local escolhido para o voto em trânsito. Vale destacar que o eleitor que solicitar o voto em trânsito, mas não comparecer ao local indicado no dia da eleição, terá que justificar a ausência. Essa justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título. Para os eleitores com título registrado no exterior, também é possível solicitar o voto em trânsito durante uma passagem pelo Brasil. Nesse caso, o voto será permitido somente para o cargo de presidente da República. Já o eleitor que tem o título registrado no Brasil não poderá votar em trânsito se estiver fora do país no dia da votação. E mais de 5 bilhões de reais ainda estão esquecidos em bancos, consórcios e outras instituições financeiras do país. Os dados foram divulgados pelo Banco Central e mostram que dos mais de 20 bilhões de reais que estavam disponíveis para devolução, cerca de 15 bilhões e 800 milhões de reais já foram sacados. Confira. De acordo com o Banco Central, mais de 5 bilhões e 120 milhões de reais ainda estão disponíveis para serem resgatados por clientes de instituições financeiras. Desse total, 3 bilhões e 760 milhões de reais pertencem a pessoas físicas, enquanto 1 bilhão e 350 milhões de reais são de empresas. Ao todo, mais de 20 bilhões e 900 milhões de reais já estiveram disponíveis no sistema Valores a Receber. Desse valor, 15 bilhões e 800 milhões de reais já foram devolvidos aos clientes. Só em junho, os brasileiros sacaram cerca de 340 milhões de reais em valores esquecidos. Em maio, foram 427 milhões de reais. E a maior parte dos valores é de quantias pequenas. Cerca de 18 milhões e 500 mil pessoas têm até R$10 para receber. Isso representa cerca de 70% dos beneficiários. Outros 5 milhões de usuários têm valores entre R$10 e R$100. Vale lembrar que o sistema Valores a Receber é um serviço do Banco Central que permite consultar se uma pessoa, uma empresa ou até mesmo uma pessoa falecida tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira. Para fazer a consulta, não é preciso ter login. Basta informar o CPF e a data de nascimento no caso de pessoas físicas ou o CNPJ e a data de abertura da empresa no caso de pessoas jurídicas. Se houver algum valor disponível, o usuário precisa acessar o sistema com uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro e com a verificação em 2 etapas ativada. O dinheiro pode ser resgatado diretamente com a instituição responsável pelo próprio sistema Valores a Receber ou por meio do serviço de resgate automático. Os valores podem ter diferentes origens, como contas correntes ou poupanças encerradas, recursos de consórcios encerrados, tarifas cobradas indevidamente e outros valores que estavam disponíveis para devolução. E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, atualizou as regras para a comercialização de biometano no país.
Vale lembrar que o biometano é uma forma de combustível renovável produzido a partir do aproveitamento energético de resíduos orgânicos. E com a resolução número 1006 de 2026, são determinados novos padrões de qualidade, transporte e comercialização do combustível renovável destinado aos setores veicular, residencial, comercial e também industrial. A norma passa a definir de forma conjunta as especificações do biometano produzido a partir da purificação do biogás gerado em aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, resíduos orgânicos, além de outras formas baseadas em matérias-primas renováveis. Entre as principais mudanças com a medida está a permissão para a mistura do biometano com um gás natural, incluindo a injeção do combustível nas redes de transporte e distribuição, desde que o produto final atenda às especificações de qualidade exigidas para o gás natural. A resolução também amplia as exigências relacionadas ao controle de qualidade. Os produtores deverão analisar periodicamente as características físico-químicas do combustível e emitir certificados para comprovar a conformidade do produto comercializado. O monitoramento inclui parâmetros como teor de metano, dióxido de carbono, oxigênio, enxofre, sulfeto de hidrogênio e umidade. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, as novas regras atualizam o marco regulatório do setor e substituem normas publicadas em 2022. A resolução altera dispositivos de regulamentações anteriores sobre as especificações do gás natural e a autorização de operações de unidades produtoras de biometano. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí porque você vai ver no próximo bloco. Inflação desacelera em julho e volta para dentro da meta do governo. Agenda Cultural traz dicas de programação para o fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano.
A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a inflação oficial do país desacelerou pelo quarto mês seguido e ficou em 0,07% em julho. O resultado foi influenciado principalmente pela queda no preço dos alimentos. Com isso, o IPCA acumulado em 12 meses voltou para dentro do intervalo da meta do governo. Confira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,07% em julho. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE e representa uma desaceleração em relação a junho, quando a inflação tinha ficado em 0,16%. Em janeiro, o índice foi de 0,33%, em fevereiro 0,70%, em março 0,88%, abril 0,67%, maio 0,58% e em junho 0,16%. Com esse resultado, o acumulado no ano ficou em 3,44% e nos últimos 12 meses em 4,44%, abaixo dos 4,64% dos 12 meses imediatamente anteriores. Esse número faz o IPCA voltar para dentro do intervalo da meta de inflação do governo. Essa meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Isso significa que o índice pode variar entre 1,5% e 4,5%. Foi justamente a alimentação que mais ajudou a segurar a inflação em julho. O grupo Alimentação e Bebidas caiu 0,67% e teve impacto negativo de 0,14 ponto percentual no índice. Foi o segundo mês seguido de queda. Em junho, o grupo já tinha recuado 0,24%. Dentro de casa, os alimentos ficaram 1,14% mais baratos em julho. A alimentação no domicílio variou menos 1,14%, por influência das quedas do café moído, menos 2,45%, da cenoura, menos 14,41%, da batata inglesa, menos 19,59% e do tomate, com menos 29,09%. Sendo o tomate o principal impacto negativo no resultado do mês, com menos 0,10 ponto percentual. No lado das altas, os destaques foram o leite longa-vida, com 2,47% de variação, e as frutas com 1,20%. O grupo habitação teve a maior alta entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 0,99%. O principal motivo foi a energia elétrica residencial, que subiu 3,09% e sozinha teve impacto de 0,13 ponto percentual no IPCA. Em julho, além da incorporação de reajustes tarifários de concessionárias de algumas áreas do índice, permaneceu a vigência da bandeira tarifária amarela, com acréscimo na conta de luz de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Nos transportes, o resultado foi praticamente estável, com alta de 0,05%. O principal destaque foi a passagem aérea, que subiu 11,67%. Já os combustíveis ficaram mais baratos. Etanol com menos 2,26%, gasolina com menos 1,37%, óleo diesel com menos 1,22% e gás veicular com menos 0,08%. Entre os outros grupos pesquisados, saúde e cuidados pessoais subiu 0,40%, despesas pessoais 0,22%, artigos de residência 0,07% e comunicação 0,04%. Educação ficou praticamente estável, com queda de 0,03%. E vestuário teve recuo de 0,66%. No grupo saúde e cuidados pessoais, a variação foi de 0,40%, destacando-se, além da alta dos artigos de higiene pessoal, de 0,64%, a variação do subitem plano de saúde, que foi de 0,42%, com a incorporação de reajustes autorizados pela ANS. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O indicador, que considera famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, ficou negativo em julho, com variação de menos 0,01%. No ano, o INPC acumula uma alta de 3,50% e nos últimos 12 meses de 4,10%,
abaixo dos 4,33% dos 12 meses imediatamente anteriores. Vale destacar que o IPCA é calculado pelo IBGE e mede a variação do custo de vida das famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. A pesquisa acompanha os preços de 377 produtos e serviços em 10 regiões metropolitanas, além de Brasília e de outras capitais do país. E seguindo nesse assunto, a ata da reunião em que o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 14% ao ano, mostra que a decisão foi tomada em um ambiente de desaceleração da inflação, mas ainda marcado por incertezas. As expectativas inflacionárias, segundo o documento divulgado pelo Banco Central, permanecem elevadas em um cenário de riscos. O comitê avalia que a redução da taxa Selic é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. Na avaliação, a instituição ressalta ainda que, além de contribuir para a estabilidade de preços, a decisão ajuda a atenuar oscilações da atividade econômica e favorece o pleno emprego. Apesar do corte dos juros, o comitê afirma que o cenário exige prudência. A ata conclui que a política monetária vem contribuindo de forma importante para o processo de desinflação, mas destaca que a inflação continua pressionada pela demanda. Por isso, o Banco Central entende que os juros ainda precisam permanecer em nível restritivo. O documento registra que a inflação ao consumidor desacelerou nas leituras mais recentes, mas continua acima do limite superior da meta. Já os preços ao produtor apresentaram um recuo, influenciados principalmente pelo comportamento da indústria extrativa, responsável pela obtenção de recursos naturais como minérios, petróleo, gás natural e carvão. Os diretores do Banco Central responsáveis pelo Copom alertam que o crescimento do crédito direcionado e as incertezas em relação à estabilização da dívida pública ainda têm potencial para pressionar as taxas de juros da economia do Brasil. E agora vamos falar de coisa boa, já que hoje é sexta-feira. Vamos agora saber a programação cultural para esse fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Jonathan Joras. Olá, e começa mais uma agenda cultural com a melhor programação do fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos a nossa agenda por Nova Friburgo, que recebe no domingo, dia 16, o espetáculo Nur na Escuridão. Serão 2 sessões gratuitas, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde no Teatro Irmã Sânia Cosmelli. O espetáculo narra a chegada de Salim Miguel e sua família no Brasil, revisitando os desafios de quem atravessa fronteiras em busca de um recomeço. A apresentação acontece no ano em que se completam 10 anos da morte de Salim Miguel, escritor nascido no Líbano e reconhecido como um dos principais nomes da literatura brasileira. É importante lembrar que a entrada é gratuita. Agora, mudando de cidade, vamos para Petrópolis. O Bom Kassai já começou e vai até domingo. O Palácio de Cristal se transforma para receber dias de cultura, sabores, tradições e experiências japonesas. No sábado, dia 15, o Bom Kassai vai promover um concurso de cosplay. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo formulário disponível na bio do Instagram da Prefeitura de Petrópolis ou no dia do evento, de meio-dia até 1h da tarde. Quem participar deve levar a referência do cosplay impressa em 3 vias para a avaliação dos jurados. Então prepare seu personagem, capriche no visual e mostre seu talento para o público. A competição começa às 2 horas da tarde. Ainda em Petrópolis, de sexta-feira até domingo, vai acontecer o Serra Bugs, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava. Serão 3 dias de muita paixão por carros antigos, expositores, praça de alimentação, música, atrações para toda a família e um ambiente incrível para reunir amigos e colecionadores. O Cinemax Bauhaus, em Petrópolis, renova sua programação com a estreia de Patrulha Canina, Uma Aventura Dino. A animação voltada ao público infantil e com classificação indicativa de 6 anos ganha sessão dublada às 3h20 da tarde. No mesmo período, o Homem-Aranha, Um Novo Dia, permanece em cartaz e entra em sua 3ª semana de exibição, com sessões dubladas às 5h20 da tarde e às 8 horas da noite. A programação é válida de 13 a 19 de agosto.
Um dos destaques da agenda cultural desta semana é que Reinaldo Giannichini e Maria Casadeval chegam ao Teatro Imperial com um dia muito especial, nos dias 15 e 16 de agosto. Em sua primeira parceria nos palcos, os atores dão vida a uma história sobre encontros improváveis, preconceito, aceitação, amor e as transformações provocadas pelas relações humanas. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresso Digital, com valores entre R$ 50 a R$ 160. A classificação indicativa é de 14 anos. O Teatro Imperial fica localizado na Rua Marechal Deodoro, no número 192, no centro de Petrópolis. Mudando de cidade e indo para Teresópolis, na sexta-feira, o Bistrô Sesc Teresópolis recebe uma apresentação de jazz de Rodrigo Veiga e convidados às 8 horas da noite. No sábado, André Lepsch canta canções de sucesso de pop rock, também às 8 horas da noite. E no domingo, a partir de 1 hora da tarde, terá uma pré-comemoração do Dia do Comerciário com o pagode do grupo CDC. O Bistrô Sesc Teresópolis fica localizado na Avenida Delfim Moreira, na Várzea. E essa foi a agenda cultural desta semana. Tenham um excelente fim de semana. Até a próxima! Gente, acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, precisamos saber qual será a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Inclusive hoje, amanhecemos com uma mudança brusca no tempo. Vamos conferir se no fim de semana continua. E o fim de semana vai ser de tempo mais instável em toda a nossa região de cobertura. O sol ainda aparece entre algumas nuvens, mas a chuva volta a entrar na previsão, principalmente aqui na região serrana. E o grande destaque fica para a mudança nas condições do tempo, com aumento da nebulosidade e temperaturas mais baixas, assim como a gente viu acontecer nesta sexta-feira. Essa instabilidade está relacionada à maior presença de umidade e à atuação de áreas de instabilidade sobre o sudeste. Mas agora, indo para a nossa previsão mais detalhada sobre o fim de semana, começamos por Nova Friburgo, onde o sábado vai ser de sol com algumas nuvens, mas com chance de chuva rápida durante o dia e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus. Já no domingo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas a chuva rápida continua na previsão durante o dia e a noite. A temperatura fica entre 15 e 19 graus. Em Teresópolis, o sábado vai ter sol com algumas nuvens e chances de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 15 e 20 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 14 e 21 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens, mas com chance de chuva rápida durante o dia e a noite. A mínima será de 15 e a máxima de 20 graus. Já no domingo, o sol aparece entre muitas nuvens. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens, mas com chance de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado, e à noite o céu fica com muitas nuvens. A mínima vai ser de 18 e a máxima de 24 graus. E para finalizar nossa previsão para o fim de semana, em Três Rios, o sábado vai ter sol com algumas nuvens, mas também há chance de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite o céu continua com muitas nuvens. A mínima vai ser de 18 e a máxima de 25 graus. Então já sabe, o fim de semana vai ser de tempo mais fechado e instável na nossa região. O sol ainda vai aparecer, mas a chuva pode dar as caras. Então, se for sair, vale deixar o guarda-chuva por perto e também se preparar para um fim de semana mais gelado. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui. E como hoje é sexta-feira, amanhã sábado teremos um resumo das principais notícias desta semana com o Gabriel Tolino. No mais, segunda-feira estaremos de volta e eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.